Fim da linha para Enzo Maresca no Chelsea. Quem será o próximo treinador dos Blues para o restante da temporada? Fala, galera do Opinafute, eu sou o Gus. Se você está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo ao meu canal, onde eu trago notícias e dou minha opinião sobre o futebol nacional e internacional, beleza? Se você está curtindo aqui o conteúdo, se inscreve no canal, ativa o sininho, curta, comente sua opinião, compartilha com seus amigos, me ajuda bastante, beleza? Vamos aqui para a notícia. Enzo Maresca não é mais treinador do Chelsea, notícia que saiu aqui quentinha nessa semana, há 2 dias mais ou menos, da saída de Enzo Maresca do Chelsea. Não foi uma demissão, exatamente, nem um pedido de demissão do Maresca. Foi uma decisão em conjunto, uma decisão aí entre ambas as partes, de que os dois iriam se separar, né? O Maresca, que é o sexto técnico do Chelsea, né, a treinar o Chelsea desde 2020, e desde 2001 o Chelsea teve 19 treinadores à frente da sua equipe, né? Então, assim, a gente vê que o Chelsea há tempo já, um clube com bastante rotatividade de treinadores, né? Não costuma dar muito tempo aos seus treinadores. Isso não é muito bom, né? A gente sabe que tudo bem que o Chelsea ganhou títulos nesse meio tempo aí, né? Premier League, Champions League também, né? Até chegou lá na final do Mundial, que perdeu para o Corinthians. Mas assim, não é bom essa rotatividade muito de treinadores, né? Não dá muito tempo aos seus treinadores, não é muito legal, né? O Maresca, que tudo bem que nos últimos 3 jogos teve uma derrota e 2 empates, e nos últimos 8 jogos teve 2 vitórias, 3 empates e 3 derrotas. Não são números muito bons, de fato, né? Mas, por exemplo, a gente vê aí o Arne Slot no Liverpool, que teve uma sequência também terrível, né? E agora tá recuperando aos pouquinhos aí o, os bons jogos, né? Fazendo, né? Tendo algumas vitórias e tal. Mas pelo que eu ouvi de apurações aí de outros jornalistas, né? Esse desligamento de Chelsea e Maresca não se deve por conta dos resultados em campo, né? E sim por alguns outros problemas internos entre Maresca e os dirigentes do Chelsea, né? O Maresca que deixou o Chelsea na quinta posição da Premier League, né? Com 15 pontos atrás do líder Arsenal. Não é uma posição tão ruim, até se você vê as dificuldades de elenco que tem o Chelsea, né? Principalmente no setor defensivo, né? Com goleiro, zagueiro e tudo mais. Mas já na Champions League ele é o 13º colocado, né? Tudo bem que só teve, acho que 6 jogos até agora, deixa eu confirmar aqui. Na Champions League só tiveram 6 partidas até agora, mas realmente está numa posição ruim, né? Com 3 vitórias, 1 empate e 2 derrotas do Chelsea na Champions League, né? Então, como eu falei, a decisão, pelo que a gente viu aí, uma decisão foi em conjunto, tá? Eu tô lendo aqui alguns pontos importantes que eu trouxe pro vídeo para vocês, tá? O Maresca, ele não tem números ruins de fato pelo Chelsea, né? Ele que a gente lembra que ele classificou o Chelsea na sua primeira temporada para a fase da Champions League, né? Ele jogou a Champions, classificou o time para Champions através da Premier League, né? Então, na nossa primeira temporada, que já é um feito bem grande, né? Ganhou a Conference League, tudo bem que é a terceira divisão aí da Europa aí, né? Tem a Champions, tem a UEFA Europa League, depois tem a Conference League. Mas também foi um título importante para a equipe aí, que faz um tempo que não vencia também, e ganhou a Copa do Mundo de Clubes, né? A primeira edição que teve da Copa do Mundo de Clubes aí, o Chelsea foi campeão vencendo o PSG, né? O Maresca, que pelo Chelsea tem 90 jogos, 55 vitórias, 15 empates e 20 derrotas, um aproveitamento de 66,67%, tá? Guarda esse número porque eu vou chegar lá na frente, lá vai ser importante, tá? Aí o que a gente tem de notícia? No dia 13/12, depois de uma vitória contra o Everton por 2-0, o Maresca ele foi para uma coletiva, né? E sem ser perguntado de nada na coletiva, ele simplesmente soltou que tinha acabado de ver as piores 48 horas como treinador do Chelsea, né? Teve algumas desavenças, pelo que a gente viu, não foi revelado exatamente o que aconteceu, tá? Mas isso daí repercutiu bastante lá na Inglaterra, essa frase dele, e aí começou a surgir um monte de especulações, né? O que a gente tem de informação, né? É que o Maresca ele comentava que ele achava que o trabalho dele deveria ser um pouco mais valorizado, até pelo elenco jovem que ele tinha, né, que ele estava trabalhando ali com o Estevão, até tudo mais, os jogadores mais jovens ali, pela dificuldade do elenco também, até que acho que acho que foi na pré-temporada passada, né, no meio do ano, ele perdeu o Cole, né, o zagueiro, por uma lesão de LCA, e ele não pôde contratar nenhum outro zagueiro para a posição, né? Então o Chelsea de fato tem problemas defensivos, já não tem, na minha opinião, grandes zagueiros no seu elenco, e ainda por cima tem uma lesão de um zagueiro importante aí do elenco e não pôde repor, né? Então isso pelo que a gente ouviu falar, foi uma coisa que não agradou ao Maresca, tá? E acho que deve ter tido desavença por conta desse tipo de coisas aí com os dirigentes, né?
Aí o que eu trouxe para vocês agora aqui os próximos jogos do Chelsea. Por que eu trouxe os próximos jogos? Porque assim, a gente tá no meio da temporada europeia, certo? O time tá na quinta posição da Premier League. Não é uma posição ruim, tá brigando por vaga na próxima Champions League. Na Champions League, tá fazendo uma Champions ruim? Sim, tá fazendo. Agora, será que mesmo valeu a pena você tirar um treinador que, embora tenha suas dificuldades, não é um treinador perfeito nem nada, né? Obviamente tem suas dificuldades com o elenco ali, ter alguns resultados ruins. Mas tirar um treinador que estava há cerca de um ano e meio mais ou menos no trabalho, que o Mauricio acho que chegou no começo da temporada de 2024, eu acho, né? Então uma temporada e meia. É, tirar ele no meio dessa temporada para contratar um treinador novo, que talvez também seja uma aposta do clube, diante dos próximos jogos que o Chelsea tem, que eu vou passar para vocês aqui. Próximo jogo do Chelsea é amanhã, eu tô gravando esse vídeo no dia 3/1, num sábado, tá? O Chelsea joga amanhã, domingo, que deve ser a data que eu devo postar esse vídeo, contra o Manchester City fora de casa. Nesse jogo ainda deve ser um treinador inteirinho, tá? No que vai comandar o Chelsea nesse jogo. Né? O Chelsea não deve ter um treinador já, um novo nome de fato para comandar o Chelsea diante do Manchester City, tá? Depois do jogo contra o City, que já é um jogo muito difícil, deve perder para o Manchester City em casa, fora de casa, aliás, na casa do City. 3 dias depois, o Chelsea também fora de casa enfrenta o Fulham, que atualmente na Premier League. Deixa eu confirmar qual é a posição que está o Fulham. 12º colocado, né? Tá realmente mais abaixo do Chelsea. Então enfrenta o Fulham pela Premier League, fora de casa. Aí depois tem um jogo um pouco mais tranquilo de fato pela FA Cup, né? Fora de casa também contra o Charlton. Aí talvez pode ser um jogo de usar mais os jogadores reservas e tudo mais. Porém, depois, no dia 14, o jogo contra o Charlton, fora de casa também no dia 10, tá? Então, 3 dias depois do jogo contra o Fulham. Então, assim, jogos bem apertados, né? Dias muito próximos. Aí depois, no dia 14, 4 dias depois, um jogo difícil, né? Tudo bem que é pela EFA Cup, que é um campeonato menos de menos expressão lá fora, mas ainda assim é um campeonato da liga ali e tudo mais, né? Em inglês ali. Mas é contra o Arsenal, né? Então é um jogo difícil, né? Um jogo importante também. Eu acho que o Chelsea não quer perder esse jogo pro Arsenal. Deve ir com jogadores titulares, né? Tudo mais. Então é um jogo difícil. Depois, no dia 17, tem um jogo contra o Brentford, que também tá fazendo uma boa temporada, tá? O Brentford. Tá, é o 10º colocado atualmente, não é um time qualquer aí para se enfrentar, tá? Então pode ser que sim, tenha alguma surpresa contra esse jogo. Depois, jogo de Champions League contra o Pafos, né? No dia 21 de janeiro. Depois, 4 dias depois, enfrenta fora de casa o Crystal Palace. Crystal Palace que atualmente está na 11ª posição, estão no meio de tabela ali. E depois, fora de casa, enfrenta o Napoli no dia 28, 3 dias depois. Então, assim, uma sequência complicada assim do Chelsea, tá? Tem um jogo ou outro no meio aí que é um pouco mais tranquilo, mas é um ou dois ali. De resto, os próximos 8 jogos, pelo menos do Chelsea aí, 6 jogos, 8 jogos aí, jogos complicadinhos, tá? E que assim, você trazendo um treinador que ainda não tem o elenco, não conhece totalmente o elenco ainda, vai dar início a um trabalho e pegar assim já com o bonde rolando. Será que o Chelsea espera muitas coisas? Será que o Chelsea espera que dê um boom assim e o time comece a performar melhor do que estava performando com o Maresca? Será que de fato o time vai desempenhar melhor com o novo treinador que se desempenhasse com o próprio Maresca? Né, que já tinha o elenco ali, já conhecia e tal, poderia estar vivendo um momento mais complicado, mas que poderia dar continuidade, porque foi o que a gente falou, né? O Maresca não tem números ruins no Chelsea, né? E, enfim, realmente foi questão de bastidores aí, né? Agora, principais nomes que estão rolando aí de especulações para ser o novo treinador do Chelsea. O nome mais forte aí que eu ouvi falar é o Lion Rossenior. Deixa eu confirmar aqui a pronúncia. Eu acho que é Rosneur. Leon Rosneur, que é o treinador atualmente do Strasbourg, né, que faz parte do mesmo grupo que é administrado pelo Chelsea. Então, pelo que estão especulando, seria uma contratação mais fácil, mais acessível para o Chelsea fazer. Aí também tem o técnico do Crystal Palace, que é o Oliver Glasner, né, que eu vi o Fred Caldeira comentando também que seria uma possibilidade e tal. E uma dos nomes mais como é que eu posso dizer? Mais forte no sentido de o melhor nome, um dos melhores nomes, né? Que seria talvez a melhor possibilidade para o Chelsea dentre essas que eu falei aí, é o do Unai Emery, né? Que atualmente está treinando o Aston Villa. Vou trazer os números para vocês de cada um desses treinadores, tá? O Leon. Nome difícil, né? O Leon Rosneur,
lá no Strasbourg, tem 62 jogos pelo clube, 32 vitórias, 13 empates e 17 derrotas. Um aproveitamento de 58,60%, abaixo do aproveitamento do Maresca atualmente no Chelsea. Oliver Glasner, 90 jogos, 43 vitórias, 24 empates e 23 derrotas. Aproveitamento de 56,66% pelo Crystal Palace. Menor aproveitamento também do que o do Maresca, né? E o Unai Emery, pelo Aston Villa, 167 jogos, 94 vitórias, 29 empates e 44 derrotas. Um aproveitamento de 62,8% pelo Aston Villa, também inferior ao aproveitamento do Maresca pelo Chelsea. Então é isso que eu queria trazer para vocês. Não foi desempenho do Maresca, tá? Porque o Maresca tem sim bons números pelo Chelsea. Últimos jogos realmente alguns resultados ruins, né, que questionáveis, tudo mais, mas tem bons números o Maresca pelo Chelsea, tá? Tudo bem que beleza, é muito mais, talvez seja mais difícil conseguir um 58% de aproveitamento no Strasbourg do que 66 pelo Chelsea. Discutível, né? Mas o que eu quero dizer é que os números do Mariscas não são ruins, né? Mas esses são os três nomes aí que são mais cogitados aí que eu ouvi falar por aí em vídeos, né, em outras especulações no Twitter e tudo mais. São esses três nomes que estão mais fortes atualmente para que sejam o próximo treinador do Chelsea, né? Que eu trouxe para vocês. E a dúvida que também não quer calar, né? Como que vai ser o futuro do nosso menino Estevão, né? E o João Pedro também pelo Chelsea, né? O Estevão, que uma informação do Fred Caldeira que eu trouxe aqui, com o Maresca, ele foi o 14º jogador em minutagem de todo o elenco, né? Atrás, inclusive, do... Como chama aquele argentino lá mesmo que joga pelo Chelsea? Deixa eu confirmar aqui. Aquele que era do Manchester United. Esqueci, cara. Esqueci. O Garnacho, né? Até menos que o próprio Garnacho e tudo mais, né? Então é o 14º jogador em questão de minutagem, né? Eu não acho que o Garnacho seja mais jogador do que o Estevão. Eu acho que o Garnacho pode até ser um pouco mais testado, né, em questão de Europa do que o Estevão. Mas eu acho que o Estevão é um jogador melhor do que o Garnacho, né? Eu acho que o Garnacho é mais um jogador de segundo tempo do que o Estevão, por exemplo. O Estevão acho que é um jogador mais de que eu conseguiria, né, contribuir bem com o time iniciando a partida, né, sendo titular. E com o Maresca não teve tanta minutagem assim, acho que ele foi até que bem administrado a questão de idade, né, chegando agora no elenco, tudo mais, questão física, né, mas nos últimos jogos aí, nessa reta final da passagem do Maresca, ele tem deixado o Estevão um pouco mais de lado, está sendo bastante comentado até, inclusive, que ele estava sendo bem administrado o tempo do Estevão, mas nos últimos jogos foi percebido que parece que o Maresca deixou um pouco ele mais de lado, não sei por qual motivo exatamente, mas também sempre que o Estevão entra, sempre é comentado, a gente sempre vê nas páginas aí que o Estevão vem fazendo bons jogos, né? Sempre que entra, vem atuando bem, vem fazendo diferença, né? No jogo do Chelsea, mas ainda assim não conseguiu conquistar uma titularidade efetiva na equipe do Chelsea. Será que com esse próximo treinador o Estevão vai ter minutos ainda menores? Será que vai manter esse número baixo de atuações ou será que vai ganhar um pouco mais de destaque, né? Isso é importante pro Estevão, porque a gente tem que lembrar que a gente entrou em ano de Copa do Mundo agora, né? Então, esses próximos 6 meses, querendo ou não, são os mais importantes para todos os jogadores que estão buscando uma vaga na seleção brasileira ou que querem manter a sua vaga na seleção brasileira, né? Porque o Estevão terminou o ano passado em alta, né? Na seleção brasileira. Agora vamos supor que entra o próximo treinador, deixa o Estevão de escanteio e o Estevão começa a jogar menos. Será que vai continuar sendo chamado pelo Ancelotti? Mesmo que ele seja chamado pelo Ancelotti, continue sendo. Será que ele vai continuar sendo titular? Será que ele vai continuar tendo o mesmo desempenho que ele estava tendo no ano passado? Jogando ainda menos minutos nesses próximos 6 meses? Aí que tá, né? Vamos ver como que vai ser. E pode até falar também o mesmo do João Pedro, né? Que vinha sendo convocado também algumas vezes pelo treinador da seleção brasileira. Acho que na última convocação com o Ancelotti, acho que ele foi também, se não me falha a memória. Enfim, vamos ver como que vai ser, quem vai ser o próximo treinador do Chelsea e como vai tratar os nossos brasileiros que jogam atualmente no Chelsea e também o Andrei Santos também, né? Não podemos esquecer do volante que atualmente é reserva de fato do Chelsea. E aí, quem que vocês acham que vai ser o próximo treinador do Chelsea? Vocês acham que foi uma demissão justa, a demissão do Maresca? Vocês acham que deveria ter continuado o trabalho dele? Coloca aí nos comentários, ajuda bastante, beleza? Até o próximo vídeo, obrigado por todos que estão assistindo. Peço de novo, se inscreve no canal, ativa o sininho, comenta, compartilha. Valeu!